Eu tenho dificuldade de interpretar o baralho de Dona Rosa Caveira, principalmente quando eu tô jogando pra mim. E essa foi uma dúvida que eu recebi na caixinha de perguntas que eu abri no começo dessa semana. E caso seja também a sua pedrinha no sapato, a sua reclamação, continua aqui nesse vídeo pra gente conversar sobre esse assunto. Oi, eu sou a Nath Zanoni, mestra do baralho de Dona Rosa Caveira de Dizeres da Calunga, também professora de baralho cigano, cartomante de baralho cigano, tarô, runemal, macumbeira, 17 anos e mãe pequena de um terreiro de Umbanda. Essa frase, ela tem muitas camadas. Eu juro que eu vou tentar abordar todos os assuntos e explicar tudo que precisa ser explicado nesses 10 minutos disponíveis. Vamos recortar primeiro a parte da interpretação, né? Então, quando a gente fala sobre interpretação, a gente está falando sobre o processo de explicar, de enxergar e construir sentido nas coisas, né? No caso do baralho, a gente está falando sobre explicar e construir sentido a partir de uma simbologia, né? De um desenho, de um objeto ou situação que foi escolhido ali para representar a vida, porque é isso que o baralho faz, ele traduz em desenhos a vida. Perfeito? Tamo junto aqui no raciocínio, então bora lá. A gente pode pegar o baralho cigano como um exemplo, que foi criado lá em 1800 e bolinha, e ele carrega uma série de símbolos, de objetos, de figuras, né, de pessoas que eram relevantes na época e alguns que permanecem atuais, como por exemplo a casa, a árvore, o cachorro, o caixão, mas também existem outros que ficaram um pouco mais defasados, né, como a carta do cavaleiro ou a carta da carta mesmo. A gente vê ainda uma carta, recebe um boleto vez ou outra, né, vê um cavaleiro andando por aí em cima de um cavalo, mas a função daquilo já não tá mais tão vigente, tão atual, ou de fato já não existe mais na nossa sociedade. Só que a partir do momento que a gente entende a função, o comportamento, as características do que é carta ou do que é cavaleiro, a gente consegue construir uma ponte, né, fazer um paralelo e atualizar isso e enxergar isso no nosso cotidiano. No caso do baralho de Dona Rosa, a gente tem algumas camadas, né? O baralho cigano, diferente de um baralho de entidades, ele não foi construído para ser um oráculo, ele não foi construído por um espírito, ele não foi construído para isso, ele foi construído como um jogo de entretenimento. Não estou querendo dizer que o uso oracular dele seja errado, mas ele não tem como base estrutural esse propósito. Ele pode ser usado também com essa finalidade, mas não só. E isso mexe diretamente com a estrutura dele. No caso do baralho de Dona Rosa, não. Ele foi criado exatamente com esse propósito. Ele foi criado a partir da mediunidade da Vanessa Ribeiro, em contato com esse espírito específico Rosa Caveira, que no caso é uma Rosa Caveira das tantas que compõem essa falange, esse grupo de espíritos, e a partir disso surgiu uma obra. E eu sempre gosto de fazer esse paralelo, porque eu acho que consegue esclarecer ainda mais o que eu já expliquei, né? Cada baralho, ele é como se fosse um idioma, justamente porque a finalidade deles é a comunicação, é fazer leitura, é passar recado, né? É fazer previsão, aconselhamento, orientação, enfim. Só que cada um vai fazer de uma forma. Como, por exemplo, na língua portuguesa, geralmente o sujeito vem primeiro, né? Então, mulher bonita. No inglês, a gente vê o contrário, né? Geralmente o adjetivo, a característica, vem antes na hora de construir a frase, entende? Mas a mensagem é a mesma. O que muda é a forma de construir essa linha de raciocínio. É a forma como a frase se estrutura, é como as palavras são escritas, né? É o caminho que se constrói para chegar naquele resultado. Então, o baralho de Dona Rosa, ele já foi criado com o propósito de oracular, com o propósito da orientação. Ele foi criado a partir de um espírito, que é uma pessoa que já não está mais entre nós, mas que já esteve. Então ele tá cheio de nuances, ele tá cheio de entrelinhas, ele tá cheio de uma interpretação própria, no caso da Dona Rosa Caveira, sobre o que é a nossa realidade. Então você entende que quando um espírito desse coloca um símbolo como a calunga, que é o cemitério,
ela não necessariamente vai estar falando de um lugar de saudade, tristeza ou conexão espiritual. É por isso que dentro do curso a gente enxerga outras camadas, outras nuances, fora a parte prática, né? Porque quem sabe faz ao vivo. Então, o processo da leitura desse baralho, ele é diferente, ele não é melhor, ele não é pior, ele é diferente do que a gente faria com um baralho cigano, por exemplo. Então, para ler o baralho de Dona Rosa Caveira, é necessário que você entenda qual é a perspectiva desse espírito com relação ao símbolo, de que forma que ele se aplica e se conecta com a nossa realidade, para aí então você procurar outras referências fora, como por exemplo o inferno, né? O inferno é um lugar, né? Talvez uma dimensão espiritual, vamos dizer assim, que faz parte de uma linha de crenças, inclusive, né? Uma linha religiosa muito específica. Só que dentro do baralho de Dona Rosa, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Porque ela tem uma interpretação diferente do que aquilo que a gente chamaria de inferno. Tem um porquê, o como, um onde, como que aquilo se manifesta. Agora, sobre ler para si, eu acho que é um desafio que todo oraculista passa, independente de qual seja o baralho, runas nórdicas, jogo de búzios, jogo dos ossos, enfim, né? A gente tem esse anseio, faz parte. Mas eu penso que isso tem mais a ver com o autoconhecimento enquanto profissional, enquanto pessoa mesmo, enquanto indivíduo, do que necessariamente sobre o oráculo em si. Eu, por exemplo, né, tenho 10 anos de oráculo, 10 anos de cartomancia, e eu entendo que existem assuntos que eu tiro de letra. Né? Geralmente são assuntos mais ligados ao profissional, ao financeiro, à parte acadêmica também, né? Então, às vezes eu quero fazer um curso, tal, se é o melhor momento. Para mim fica muito claro, fica nítido qual é a resposta do oráculo, qual é o puxão de orelha e até mesmo qual é o incentivo do oráculo para mim. Só que eu tenho um calcanhar de Aquiles, né? Que é a parte relacional da minha vida. Quaisquer que sejam as relações, né? Se é conjugal, se é familiar, se é de amizade, não importa. Quando a gente fala sobre essa tratativa de pessoa com pessoa, aí eu desaprendo. Nossa, um sol. O que é um sol? Nossa, a carta do céu. Tá lá escrito no livreto que é a melhor carta do baralho. O que será que significa? E eu acho que isso não é uma forma de falar pra você, olha, desiste, não vai tentar ler pra você, porque isso é impossível. Não, tudo é possível. Só que tudo é treino. Na cartomancia, sim, a gente tem a parte do talento, da aptidão e tudo mais, do suposto dom, mas a gente também tem a persistência, a gente também tem a técnica, a gente também tem a necessidade de se dedicar e exercitar, sim. Eu acho que não é da noite pro dia que a gente consegue fazer certas leituras. Não é da noite pro dia, na verdade, que a gente consegue também aceitar certas leituras, porque a gente bem sabe que o oráculo vai falar aquilo que é necessário, não aquilo que a gente quer. E isso é um exercício de maturidade muito grande. Eu acho que a partir do momento que a gente sentou para incomodar o baralho, a gente tem que pelo menos estar aberta, entendeu? Para considerar algumas possibilidades. Não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira vez que as coisas vão ficar claras, objetivas, fáceis, não. Mas se na primeira topada, se no primeiro não, se no primeiro desconforto a gente simplesmente pega e desiste, então talvez não seja o melhor caminho. Agora me fala aqui, eu consegui responder sua dúvida? Esse vídeo foi útil pra você? Coloca aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber, inclusive porque eu tenho outros conteúdos, outras aulas para te explicar e te ensinar sobre a maravilhosa cartomancia do baralho de Dona Rosa Caveira.